E aí, galera? galera? Eu sou o Alex do Reacendidos. Eu sou o Luiz Fernando, também do Reacendidos. Nós somos os jovens do Reacendidos. Queremos convidar você também a fazer parte conosco do Reacendidos. Vai passar aqui em algum lugar dessa tela as redes sociais do Reacendidos, Instagram, Facebook. Segue lá a gente. Segue a gente também aqui no YouTube. YouTube. Na verdade, se inscreve, né, no nosso canal. Ele errou. É isso aí, mas faz parte. nóis. Deixa o seu like aí, se inscreve bastante, compartilha bastante. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vamos chamar a vinheta, Luiz? Bora. Desce a vinheta. E o vídeo de hoje, galera, vamos falar de uma pessoa muito especial para todos nós. Para Jesus, para Maria. Isso. Um cara de exemplo, viu? Para todos nós. A gente vai falar desse carinha aqui, ó. São São José. José. E para começar a falar um pouco de São José, a gente precisa entender a história de São José. Sim. A descendência de São José vem lá da linhagem de Davi. Davi, que teve o filho dele, que foi Salomão, né, um grande rei. Dessa linhagem veio descendo até Jacó, que é o pai de José. Então, essa é a descendência de José. Isso. E José, como todos sabem, ou alguns sabem, foi esposo de Maria. Ele recebeu, né, de Maria que ela ia conceber um filho. Porém, os dois não teriam como ter um filho. Então, José recebeu essa notícia, ele ficou meio assim, mas como? Como assim? Nossa, imagine, mano, você, naquele momento a sua mulher ficou assim, pô, tô grávida, mas não é de você. E assim, ficou... Oi? Oi? Como assim? Como assim, amiga? É, Fala, um casal espera que é, né? Deles. Nossa, né? Nossa. É, nossa. E aí? Mas José, com o tempo, né, como assim Maria recebeu o anjo, José também recebeu, e assim ele decidiu, por obediência, a seguir este caminho e aceitar Maria com Jesus. José foi muito corajoso, porque assim, se fosse atualmente, acho que nenhum homem conseguiria ter essa, como fala, ter essa coragem, né? Sim. Porque ele sabia que Deus escolheu ela, né? Depois ele soube pelo anjo, né? Só que naquele momento ele não acreditou, né? Porque naquela época era bem difícil, né? Sim. Imagine hoje, né, como também seria. Né? Naquela época Maria poderia até morrer. Sim. Então ele pensou em tudo isso. José era o cara. Então, José, depois que assumiu, né, Maria, assumiu Jesus. Jesus nasceu, né? E José foi conhecido como o pai de Jesus, né? E assim ele o quis porque Deus também sabia que naquela época era bem difícil se ter um filho que não fosse do casamento, né? Na verdade, não é que não fosse do casamento, não fosse dos pais. José era o pai de Jesus, mas não era pai fisicamente, né? Sim. Não Então, era o pai biológico, digamos. Isso é mesmo, pai biológico. Então, mas José quis que todos soubessem que ele era o pai de Jesus, para que Maria não sofresse as consequências da época, né? As consequências de ser uma mulher ressachada, de ser uma mulher adúltera, e Maria poderia até morrer, né? Sim. E José entendeu que ali houve um mistério, né? O mistério da Sim. encarnação de Jesus, né? Jesus é o nosso Deus humano, né? Todos temia a Deus, mas ninguém via Deus necessariamente assim. Esse Deus, Jesus, se fez homem, né? E esse foi um mistério, que veio o anjo até Maria, e Maria fez a vontade de Deus, né? Faça-se aqui a sua serva. E foi. E hoje nós somos salvos, temos o livre-arbítrio graças a Maria, que aceitou, e também José, por ter aceitado ser pai de Jesus. Isso mesmo. A segunda fase dessa história também, após o que o Luiz disse, foi a questão de que José e Maria teve que fugir, né, para Nazaré, porque teve uma época que os reis queriam matar as crianças, né, os primogênitos. E, se eu não me engano, era Herodes, né? Acho que era esse rei. Ele queria matar os primogênitos. Então, José teve que fugir com a família para salvar tanto o Salvador, que ele sabia que José era o portador também do Salvador, tanto Maria quanto ele estavam protegendo o Salvador. Então, imagine a responsabilidade de cuidar de um Deus. Então, José foi lá e vamos saiu de Nazaré, foi para outro lugar e foi atrás de cuidar de Jesus. Foi até nessa época que Jesus se perdeu lá no templo, né, com
Ele tinha 12 anos, Sim. foi nessa viagem que Jesus se perdeu. Na verdade, Jesus não se perdeu, ele foi falar com os sábios da sacerdotes, né? época, sim. Então ele foi ensinar, na verdade, os sacerdotes. Isso. E os sábios daquela época ficaram maravilhosos, né? Porque Jesus tinha apenas 12 anos e tinham tanta sabedoria na palavra, tanta sabedoria de Deus, que eles ficaram, nossa, como assim, né? Uma criança saber tudo isso. E é bem interessante, né? Sim. E todos se perguntam, né? Como que José criou a família, né? José naquela época ele era carpinteiro. Na verdade era uma profissão muito... Era tida como uma profissão de... uma baixa profissão, sabe? Não é... Naquela época não era tipo médico, um doutor, alguma coisa assim. Mas José era uma profissão humilde. Mas era uma profissão que ajudou bastante José a criar a família dele e também a formar Jesus como um homem, né? Sim. Porque Jesus via o pai deles trabalhando, via o quanto o pai dele fazia para que aquilo desse certo para a família, né? Então foi moldando Jesus também como homem, porque mesmo ele sendo Deus, Sim. Jesus veio como homem, então... Ele tinha que ter o costume dos homens naquela época, e Jesus fazer tudo, né? E ele tinha uma figura na paterna, que era o pai dele, era José. Então, Deus também deixou que, como Deus já sabia que José ia fazer isso, sabe, de grande importância. Então, José também ensinou o filho dele a ser homem, nesse sentido, Sim. e também a valorizar as coisas e também cuidar dos outros, né? Cuidar dele, da mãe dele, né? E ensinou a profissão, que foi a de carpintaria para Jesus. José, né, viveu a sua vida toda de santidade, ensinou a Jesus, né, ser carpinteiro, a ser um grande homem, mas também José chegou à fase onde ele veio a falecer. O falecimento de José foi um mistério também, né? Chegou um anjo até José, disse a ele que ele viria à morte, e ele foi até o templo de Jerusalém e pediu para o pai que ele tivesse uma morte calma, né? Que ele fosse tranquila, que não tivesse tanto sofrimento, não tanto para ele quanto para a família. Nessa ele voltou para Nazaré e nos braços de Jesus e de Maria ele veio a falecer. E essa é uma história muito bonita, tanto de Maria, de Jesus e de José, porque tudo foi mistério. E Deus colocou tudo isso e fez a graça que é hoje, né? Nós temos tudo que podemos fazer hoje graças a essas três pessoas muito importantes. Acho que uma coisa que a gente deve levar em conta é que, assim, José era um homem muito silencioso. Acho que não tem na Bíblia. Cita ele, mas acho que não tem nenhuma palavra ou coisa que saiu da boca dele. Sim, ele foi bem então, reservado. Você não via José falando, você não via José nesse sentido de, tipo, ter essa participação. Então ele sempre estava ali no segundo plano. Mas ele era muito importante porque ele estava dando embasamento para toda aquela família, né? Estava cuidando, protegendo. E José, assim, quando ele, naquela época, os casamentos eram arranjados, né? Então, e Maria era muito jovem para casar, né? E já arranjaram Maria para casar com José, né? José já era um mais velho, então ele já era mais velho quando casou com Maria. Depois que foi criar Jesus e tal, aí teve mais idade. Então, essa morte foi com o peso da idade, né? Sim. Também. Então, mas assim, José foi um homem muito importante. Acho que no seu silêncio ele ensinou muito, falou muito. Eu acho que nós, como homens, temos muito ainda que aprender com José. E o que você acha, Luiz, assim, que José te deixou como exemplo? O que você acha que você levaria para sua vida? Cara, José, por ser um pai adotivo, não tira a grandeza de ser um pai. Ele foi um exemplo de pai e de esposa também para Maria, né? Porque ele guardou tanto o filho quanto a mãe. E seguiu em frente e tudo que foi prescrito ele fez. Hoje em dia a gente precisa muito disso, né? Tanto filho biológico, se encontrar um filho, uma mãe que seja solteira, e o cara seguir essa vida e guardar tanto a mãe quanto o filho. É um exemplo muito grande isso. É bem difícil também, né? Porque não é todo homem que tem essa coragem, essa postura de ver
amar os dois, né? Sim. E não só condenar ou já julgar de cara, assim. E José foi difícil para ele no começo, né? Mas ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu Deus, na verdade, ouviu o anjo falando com ele. Então, para ele guardou isso para ele e falou assim. Eu acho que um bom exemplo que ficaria para mim de José também é a fé de José, né? É acreditar no que não tá vendo, né? O anjo falou pra ele poderia muito bem não acreditar no anjo, né? Eu falo assim, tá. Não, é coisa da minha cabeça, porque eu amo Maria e isso vai estar acontecendo. O anjo tá falando comigo. Mas não, ele teve fé, ele acreditou que realmente era Deus que estava falando com ele, sim, era Deus. Sim. Então eu acho que a fé de José nos move muita coisa. Eu acho que a paciência dele também. Acho que José, por ser muito silencioso, muito quieto, eu acho que ele passou muita paciência, eu acho. Então, penso eu que naquela época, Maria se sentia muito segura também, né? Por ter um homem tão paciente, um homem caridoso, e que cuidava dela direito, cuidava do filho dela, e ela não se sentiu insegura. Eu acho que é uma das coisas mais legais também. E ele também é muito amoroso, né? Foi muito amoroso com Maria, porque naquela época, se ele entregasse Maria aos homens da lei, né, como era prescrito, a população ia apedrejar Maria. Sim. E ele foi silencioso, como disse, e aceitou Maria ali, ó. Entra aí no cuidado, né? Sim. Que ele foi bem cuidadoso com a esposa dele, porque se não tivesse sido, poderia ter sido algo pior. Eu acho que outra coisa também que a gente pode falar e levantar em consideração a José é a questão dele ser o papel masculino de Jesus, né? Porque assim, Jesus precisava desse papel masculino. Na verdade ele não precisaria, porque ele já é um Deus. Mas Deus quis que ele fosse esse papel, entendeu? Sim. Masculino. Deus quis que Jesus tivesse esse papel masculino. Então José foi fundamental nesse papel. Num tempo que a gente vive que os pais abandonam muito os filhos, não registram as crianças, né? Ter uma pessoa para assumir é bem importante. Ajudou, não só ajudou, mas ensinou, criou. Foi maravilhoso, eu acho, o papel dele como José homem nessa hora. É incrível. Agora a gente vai dar os recados. Lembrando que toda quarta-feira, Terço dos Homens, quinta-feira, missa de cura e libertação. Lembrando que quarta-feira o Terço dos Homens é a partir das 20 horas. Isso. E quinta-feira é a missa de cura e libertação. A partir das 20 horas. Sexta-feira, grupo de oração. Se você quiser ver nós do Reacendido, todos os jovens, falar conosco. Começa o grupo de oração a partir das 19h30. Com o terço. Isso. Sábado. A missa começa às 18 horas. E domingo. Tem as das 7 horas. 7h30 da manhã. 7h30, desculpa. E 19h30 à noite. Isso. Tudo isso acontece na comunidade Nossa Senhora das Graças. E galera, temos um recado super especial. Está vindo aí a Cristograça do Reacendidos. Isso esperamos mesmo, com você. Você que não conhece o que é Cristograça, venha conhecer. É uma balada santa que o Reacendidos vai realizar este ano. Queremos muita presença de vocês. Vá lá no nosso Facebook, no nosso Instagram. Sim. Já estamos divulgando bastante. A gente está com o primeiro lote, preço bem promocional, galera. Apenas R$2. R$2, é só pra gente saber. Mudaremos o lote, então corra, porque quando mudar o lote, vai aumentar um pouquinho aí. Você vai, cara, pra Cristograça? Claro que eu vou, e você? Também. Não esquece que estaremos lá também. Se você quiser ver o Reacendidos, esteja conosco. E é isso, galera. O nosso vídeo de hoje foi sobre José, esse cara é incrível. Maravilhoso. Não esqueça de deixar um like pra esse cara. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de compartilhar bastante esse vídeo. Mostra pro seu pai, mostra pro seu tio, mostra pra seu família irmão, toda. Mostra pros homens aí que você conhece. Pra eles conhecerem um pouco mais da história de José. Você pensar assim, ó, esse homem deve seguir o que José fez. Pra ele esse vídeo, mostre. E é isso aí. E é um exemplo muito importante, José, pra todos nós. Beijo, galera!